A direção empresarial evoluiu ao longo do tempo para se adaptar às necessidades das empresas. Desde o início da Revolução Industrial até os dias atuais, diferentes teorias e abordagens surgiram para ajudar as empresas a serem mais eficientes e eficazes em um ambiente competitivo. Seja bem-vindo mais uma vez ao curso de assistente administrativo da EduTeam Academy, onde você aprenderá sobre a direção empresarial, suas funções, níveis de comando, tipos de autoridade e estilos de liderança. Vamos começar! A direção empresarial é uma função gerencial-chave que se concentra em planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos e atividades de uma empresa para alcançar seus objetivos e metas. É o processo de orientar e supervisionar uma organização para que ela possa se adaptar e responder às mudanças do ambiente e assim atingir seus objetivos. A direção empresarial envolve todos os níveis hierárquicos de uma empresa, desde a alta direção até os níveis operacionais, e abrange uma grande variedade de atividades e responsabilidades. As principais funções da direção empresarial incluem planejamento, organização, execução e controle. A seguir, explicarei detalhadamente em que consiste cada função. Planejamento. Consiste em estabelecer os objetivos e metas da empresa a longo prazo e desenvolver os planos e estratégias necessários para alcançá-los. O planejamento implica analisar o ambiente e os recursos disponíveis, identificar oportunidades e ameaças, estabelecer prioridades e tomar decisões bem fundamentadas. Organização. Consiste em desenhar a estrutura organizacional da empresa e atribuir papéis e responsabilidades aos funcionários de forma eficiente e eficaz. Também envolve definir a hierarquia e a divisão do trabalho, estabelecer os procedimentos e políticas da empresa e garantir a coordenação entre os diferentes departamentos e áreas. Execução. Consiste em implementar os planos e estratégias previamente estabelecidos e motivar os funcionários a alcançar os objetivos da empresa. Também envolve alocar recursos, supervisionar o desempenho, tomar decisões em tempo real e corrigir os erros que surgirem durante o processo. Controle. Consiste em monitorar e avaliar o desempenho da empresa em relação aos objetivos estabelecidos e tomar medidas corretivas, se necessário. Também envolve estabelecer indicadores e métricas de desempenho, medir e analisar os resultados e tomar decisões informadas para corrigir desvios ou ajustar os planos e estratégias quando necessário. Agora vejamos um exemplo de como as funções da direção empresarial são aplicadas, para que possamos compreender melhor esse conceito. Suponhamos que uma empresa de confecção deseja expandir seus negócios para novos mercados internacionais. Para alcançar esse objetivo, a direção empresarial deve seguir os seguintes passos. Planejamento. A empresa deve analisar o mercado e os recursos disponíveis, estabelecer os objetivos e metas de longo prazo e desenvolver um plano estratégico para a expansão internacional. Por exemplo, a empresa pode definir os mercados prioritários e as estratégias de entrada em cada um deles, estabelecer um orçamento e um cronograma de trabalho e definir os objetivos de vendas e lucratividade. Organização. A empresa deve desenhar uma estrutura organizacional adequada para a expansão internacional e atribuir papéis e responsabilidades aos funcionários de forma eficaz. Por exemplo, a empresa pode criar um departamento de exportação, uma equipe de marketing internacional e uma equipe de logística e distribuição. Execução. A empresa deve implementar o plano estratégico de expansão, alocar os recursos necessários, liderar e motivar os funcionários para alcançar os objetivos estabelecidos. Por exemplo, a empresa pode contratar novos funcionários ou capacitar os que já possui, estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores e parceiros locais e criar campanhas de marketing eficazes para o mercado-alvo. Controle. A empresa deve monitorar e avaliar o desempenho da expansão internacional e tomar medidas corretivas se necessário. Por exemplo, a empresa pode medir o nível de vendas e lucratividade em cada mercado, analisar a satisfação dos clientes e a qualidade do produto e ajustar os planos e estratégias se os objetivos não forem alcançados. A seguir, vejamos o que são os níveis hierárquicos e qual a sua relação com a direção empresarial. Os níveis hierárquicos na direção empresarial referem-se à estrutura de autoridade utilizada para tomar decisões e liderar as operações da empresa.
Cada nível possui suas próprias responsabilidades e funções, e a comunicação eficaz entre eles é essencial para o sucesso da empresa. Esses níveis podem variar entre empresas, mas geralmente são classificados em 3: nível superior ou estratégico, nível intermediário ou tático e nível inferior ou operacional. Vejamos a função de cada um. Nível superior ou estratégico. É o nível mais alto da direção empresarial, onde são tomadas decisões de longo prazo e definidos os objetivos e metas da empresa. Nesse nível estão a alta direção, como o conselho de administração, o presidente, o diretor-geral, CEO e outros executivos. Eles são responsáveis por estabelecer a visão e as estratégias da empresa e por tomar decisões importantes que afetam seu futuro. Nível intermediário ou tático. É o nível onde as decisões estratégicas são convertidas em planos e ações concretas de médio prazo. Aqui estão os gerentes e diretores dos diversos departamentos ou áreas funcionais da empresa, como produção, vendas, finanças, recursos humanos, entre outros. Eles são responsáveis por planejar e coordenar as operações de sua área, estabelecer metas de médio prazo, supervisionar suas equipes e garantir o cumprimento dos objetivos da empresa. Nível inferior ou operacional. É o nível onde se realizam as atividades diárias da empresa e são tomadas decisões de curto prazo. Nesse nível estão os supervisores, encarregados e colaboradores que executam as tarefas operacionais da empresa, como produção, atendimento ao cliente, contabilidade, entre outras. Até agora, exploramos a importância da direção empresarial na gestão de uma organização. Essa função essencial envolve planejar, organizar, executar e controlar todos os recursos e atividades da empresa para atingir seus objetivos e metas. Além disso, é fundamental para adaptar a organização a um ambiente em constante mudança e alcançar o sucesso empresarial. Vamos continuar aprendendo. Convido você a permanecer ativo na aula, pois a seguir explicarei os estilos de liderança, os tipos de autoridade e como esses conceitos contribuem para a direção empresarial. Vamos em frente! Um estilo de liderança refere-se à forma como um líder conduz sua equipe de trabalho e como se relaciona com os colaboradores. Cada estilo possui uma abordagem diferente para enfrentar os desafios empresariais e motivar os funcionários a alcançar os objetivos da empresa. Existem diferentes tipos de estilos de liderança na direção empresarial: estilo de direção e estilo de liderança. Estilo de direção. Foca no controle e na supervisão dos funcionários. Neste estilo, o líder estabelece as regras e tarefas a serem cumpridas e garante sua execução. É útil em situações que exigem alto nível de controle, como ambientes altamente regulamentados ou situações de emergência. Estilo de liderança. Foca em motivar e inspirar os colaboradores. O líder cria um ambiente de trabalho positivo e estimula a criatividade e o pensamento inovador. Esse estilo é útil quando se precisa de colaboração e trabalho em equipe para atingir os objetivos da empresa. Na direção empresarial, existem diferentes tipos de autoridade utilizados para tomar decisões e estruturar a organização. Os principais tipos de autoridade são autoridade linear, autoridade de staff, autoridade funcional e autoridade de liderança. A seguir, explicarei cada um em detalhe. Autoridade linear. É a mais comum na direção empresarial e baseia-se na hierarquia organizacional. Estabelece-se uma linha de autoridade que vai da direção até os funcionários, com decisões tomadas segundo regras e procedimentos definidos. Exemplo: um gerente de fábrica que define os procedimentos de produção e supervisiona o trabalho dos funcionários na mesma linha de produção. Autoridade de staff. Foca na consultoria e no apoio à direção em áreas especializadas, como jurídica ou recursos humanos. Os membros da equipe de staff não têm autoridade direta sobre os colaboradores, mas oferecem suporte e orientações à direção. Exemplo: um advogado interno que fornece aconselhamento jurídico para a definição de políticas e procedimentos adequados. Autoridade funcional. Baseia-se na especialização e no conhecimento técnico, sendo usada para decisões em áreas específicas da empresa. Exemplo: um gerente financeiro tem autoridade funcional sobre o orçamento e as finanças da empresa, tomando decisões com base em sua experiência e conhecimento na área. Autoridade de liderança.
Enfatiza a influência do líder sobre os colaboradores, baseada na confiança e respeito conquistados ao longo do tempo. Líderes com esse tipo de autoridade tomam decisões com base em sua capacidade de motivar e inspirar os demais, e não necessariamente por sua posição hierárquica. Por exemplo, imaginemos que um gerente de uma fábrica de alimentos pode utilizar o estilo de direção para garantir o cumprimento dos padrões de qualidade e dos procedimentos de segurança. Por outro lado, um líder que trabalha em uma empresa de tecnologia pode adotar o estilo de liderança para motivar seus colaboradores por meio da criação de um ambiente de trabalho positivo e incentivar a inovação e a criatividade. A direção empresarial é fundamental para o sucesso de uma empresa, pois permite estabelecer uma visão clara e uma estrutura organizacional eficaz para alcançar os objetivos empresariais. A combinação adequada dos diferentes níveis hierárquicos e tipos de autoridade ajuda a empresa a tomar decisões informadas e eficientes para obter êxito a longo prazo. Agora que você já conhece os estilos de liderança, compartilhe nos comentários com qual deles você mais se identifica e por quê. Espero que esta aula tenha te motivado a continuar explorando tudo o que o mundo administrativo tem a oferecer. Nos vemos na próxima aula do curso de assistente administrativo da Edutin Academy.